tarde a todos e a todas. É um momento muito importante estar aqui encontrando não só os candidatos à reitoria da universidade nesse momento, mas também a todos e a todas que por muitos anos a gente acompanha nos vários eventos que estão sempre sendo realizados, na maioria das vezes no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com a participação de muitos professores, estudantes de graduação, pós-graduação. Nesse momento, eu fiz um recorte na minha fala a partir do que foi proposto para esse momento. E eu gostaria, antes de mais nada, e a minha fala passa pelo reconhecimento do trabalho que estes pesquisadores envolvidos com o movimento negro, envolvidos com o movimento em relação à democratização do acesso e em relação à equidade de possibilidades no campo educacional. Eu vou começar falando, vou usar aqui um elemento que eu entendo que é muito importante, que é qual é o nosso papel enquanto reitores ou reitoras em relação às políticas públicas em educação. Nós temos aprovado pelo Congresso o PNE de 2011 a 2020 e para nossa, são várias questões, vários temas que estão sendo discutidos. Eu não sei se todos lembram, mas um é a erradicação do analfabetismo, 2 é a universalização do atendimento escolar, 3 é superação das desigualdades educacionais, 4 melhoria da qualidade de ensino, 5 formação para o trabalho, 6 promoção da sustentabilidade socioambiental, 7 promoção humanística, científica e tecnológica do país, 8 estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto, 9 valorização dos profissionais da educação e 10º difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão democrática da educação. Por que eu escolhi começar com o Plano Nacional de Educação pelo PNE? Exatamente porque entendo que é muito importante que nós, enquanto uma instituição de ensino, tenhamos espaços institucionais para discutir e para refletir sobre o que define os rumos da universidade e quais seriam as nossas posturas e quais deveriam ser as nossas posturas diante, por exemplo, da Conferência Nacional de Educação, que em 1º de abril de 2010 define como princípio que 50% das vagas nas universidades públicas deveriam ser destinadas às escolas públicas. Depois, a questão da inclusão, da diversidade e da igualdade. Hoje, nós temos um desafio em relação às ações afirmativas. Nós acompanhamos, enquanto historiadora, todo o processo histórico em relação à discussão em torno das ações afirmativas no Brasil e a garantia de cotas para negros e indígenas. Acho que é importante lembrar aqui de todas além da questão das escolas públicas, que hoje é o grande mote da discussão. Hoje nós reúne o projeto de reestruturação das universidades brasileiras e eu gostaria aqui já de apresentar, pelo que nós estamos avaliando, um risco. E esse risco passa por algo que não foi apontado, não será apontado originariamente por mim, mas por um texto que eu acabei lendo na página de ações afirmativas. Fui inicialmente ver a página de ações afirmativas na própria página da UFSC, escrito por Joyce Balboa, onde apresenta as considerações feitas pelo professor Trachtenberg em uma das suas visitas ao Tribunal Superior, onde ele apontava a importância da questão de discutir hoje, não só onde ele apresentava as experiências de políticas de ação afirmativa. Ele falou sobre o programa de ações afirmativas na UFSC e apresentou os resultados preliminares. E mais nessa sua fala, ele colocou uma questão muito importante que eu quero trazer para reflexão hoje, porque acredito que é a criação de fóruns de discussão de políticas públicas que possibilitam a esta universidade e a seus professores e professoras, estudantes de graduação e pós-graduação, estabelecer um diálogo contundente em relação às políticas públicas, fazendo uso daquilo que nós fazemos melhor, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então eu acredito, hoje nós sabemos que apesar dos limites que temos a nível de infraestrutura, a nível de políticas institucionais, para que nossas ações sejam mais amplas, nós já fazemos bastante.
quero aqui partilhar com todos os meus colegas o esforço, ou seja, de todo o esforço, apesar muitas vezes de ventos contrários, advindos muitas vezes sim da falta de gestão administrativa interna e principalmente da consciência de que para termos políticas institucionais precisamos ter clareza de quais são os rumos e quais são as nossas posições concretas a partir do estabelecimento de discussões coletivas em conjunto. A partir do momento em que nós tivermos condições de fazer espaços como esse serem mais amplos, onde nós tenhamos condições de apresentar os nossos dados e informações vindos da nossa pesquisa, e nós, inclusive, tenhamos a oportunidade de, em conjunto, desconstruir os nossos próprios preconceitos. Eu me lembro de uma apresentação que tivemos na reitoria, onde a grande discussão é se nós apresentávamos ou não quem era aluno cotista. E eu dizia que era muito importante que nós apresentássemos essa realidade, porque os nossos estudantes de outros níveis socioculturais precisavam ter claro que existe nesse país uma condição social, política e econômica bastante diversa. Então, quando você tem a abertura, um outro exemplo concreto é a abertura do colégio de aplicação para estudantes de todos os níveis, de todas as classes sociais, e que isso representou na formação da responsabilidade cidadã e na formação dos nossos jovens em relação à cidadania e o respeito à diversidade e o reconhecimento de que nós não vivemos a história do Marx, o pecado original da economia, que nesse mundo, ou o pecado original dos liberais, de que nesse mundo todos são iguais e todos têm os mesmos direitos e as mesmas condições de se constituir nesse mundo. Nós sabemos quais foram os processos históricos, sociais e políticos e econômicos que definem hoje o mundo em que vivemos. Sempre gosto do texto da acumulação primitiva, porque é o exemplo mais contundente que desconstrói a ideia de que a pobreza é natural e de que você não trabalha o que você não quer, ou você é pobre porque você quer. Bem, então, voltando ao texto do Trachtenberg, traduzido pela Joyce, ele dizia o seguinte: qual é a grande questão hoje para nós? Discutirmos em conjunto nesta instituição. Discutirmos não apenas no Conselho Universitário, mas estabelecermos processos utilizando o espaço do Centro de Eventos para fazer grandes fóruns transdisciplinares e transcursos de graduação que envolvam a constituição de uma disciplina de cidadania e que passa pela discussão do respeito à diversidade e do respeito à diferença. Então, hoje, a grande discussão é escolas públicas, cotas para negros e indígenas. Nós temos que o Trachtenberg apontava 30% dos formandos da escola pública são afrodescendentes, 70% são brancos. Se fossem preservadas apenas para as escolas públicas, não entrariam negros na universidade. Por isso, a necessidade de vagas exclusivas para negros, explica Trachtenberg, é essencial e é prioritária. E essa é a nossa posição enquanto candidata à reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. Até 2010, não foram preenchidas 5 vagas oferecidas para índios. Outros dados que é muito interessante. E ele coloca que em 2008 entraram 2 alunos, e em 2009 mais 2. Mas um não foi considerado índio, e agora ingressaram outros 2. Segundo Trachtenberg, isso acontece pela falta de divulgação destas vagas nas tribos indígenas e também pelo idioma diferente dos que pensam e falam em outra língua. Deveria ser feita uma prova diferenciada, com notas e corte diferente, uma vez que se exige notas mínimas nas provas de língua portuguesa, redação e questões discursivas no vestibular em um idioma em que os índios não dominam. Portanto, o que nós temos aqui, e aqui discutindo a Universidade Federal de Santa Catarina e nos colocando como, fazendo jus à autonomia universitária que temos, para fazer, inclusive, a partir dos dados de pesquisa que temos, a partir do esforço de todos, levantar claramente, por exemplo, como vamos nos comportar, ou como vamos tratar, por exemplo, o projeto do governo Ciências Sem Fronteiras. Ou quais são as nossas determinações em relação ao Plano Nacional de Assistência Estudantil, quando nós temos na UFSC 152 vagas de moradia estudantil. Uma das grandes questões que é importante nós colocarmos é que, independente, em relação à questão do acesso, da democratização do acesso, nós temos que ter também condições de democratização e para sucesso. Ou seja, hoje nós temos a aplicação dos recursos de permanência
do Plano Nacional de Assistência na UFSC? Temos, mas precisamos fazer muito mais. Quando nós temos alunos de cotas, nós também temos que ter uma visão sistêmica de gestão que, ao tomar a decisão institucional de ampliar as cotas, nós também tenhamos a certeza de que precisamos ampliar as políticas de permanência. Isto é garantir a democratização dessa universidade. Isto é garantir a inclusão. E isso é garantir também a possibilidade de nos colocarmos, fazendo uso daquilo que temos, que é a nossa autonomia universitária. Bem, então, além disso, uma outra questão que eu gostaria de apontar é a importância das políticas de cotas. Exatamente pela possibilidade da integração e da interação. Quando nós tivemos em fevereiro desse ano, os indígenas no CFH, as diferentes aulas, os estudantes, a proximidade dos estudantes do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, mas também de outros centros dessa instituição, com a realidade cultural dos indígenas. Isso foi emocionante. Emocionante por vários motivos, entre eles porque pela primeira vez era um momento muito forte em que nós sentíamos a proximidade da universidade com a sociedade. Mas aquela sociedade que durante muitos anos tinha sido, sim, excluída dessa universidade. Excluída porque era apenas objeto de estudo, mas não objeto de ensino, pesquisa, ou seja, de ensino, pesquisa e extensão. Tendo a possibilidade de transformar a universidade num espaço realmente com muitas possibilidades de reflexão e principalmente de vivências diferenciadas. Porque para além das salas de aula, a possibilidade que os estudantes tiveram, junto com os professores, de aprenderem sobre seus modos de vida e suas diferenças também são muito marcantes quando nós vemos a criação desses espaços e desses cursos. E para isso, o compromisso, não a promessa, porque não acredito em promessas, acredito em compromissos, porque o compromisso advém da certeza de que precisamos dar condições para que as coisas aconteçam. Não adianta dizermos que queremos ou prometemos, mas o importante é assumir o compromisso. E o nosso compromisso enquanto candidatura é ter claro que a otimização dos recursos que são públicos geram, em última instância, a possibilidade de maior utilização desses recursos para o fortalecimento das políticas de cotas nesta instituição. E esse é o compromisso que nós assumimos. Uma boa gestão administrativa interna, ela é essencial. A UFSC é construída, sim, por muitas pessoas. Mas, com certeza, o esforço de cada um e de cada uma faz a UFSC que temos. Mas nós precisamos fortalecer as políticas institucionais em relação, um dos exemplos é em relação às políticas, aos nossos posicionamentos em relação às políticas do governo. Quando nós temos o Plano de Desenvolvimento de Educação, Plano Nacional de Educação, nós precisamos ter claro que os nossos representantes deveriam estar lá, mas deveriam estar nos representando. Mas em que momento, nesta instituição, nos últimos anos, nós tivemos espaço para discutir políticas públicas de educação? Essa é a diferença da chapa 5, o símbolo é o girassol, o amor incondicional à UFSC. Se vocês acreditarem em nós, como disse o professor Paraná, façam campanha conosco. Nós faremos a diferença. Muito obrigada.